Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Dr. Ricardo Esgura. Hoje eu vou falar a respeito de um assunto que é voltado para os alunos da graduação. Eu vou falar sobre as partes constituintes de uma cavidade de classe 2. Bom, esse vídeo então é para falar sobre as paredes, os ângulos que formam uma cavidade. Nada melhor do que a gente começar com uma cavidade de classe 2, porque a cavidade de classe 2 ela envolve um número ou uma variedade muito grande de paredes, das paredes circundantes, dos ângulos entre essas paredes. Então a cavidade classe 2 está sempre presente até mesmo, eu diria assim, nas provas de dentística, né, que os alunos fazem aí na graduação. Então vamos ver isso num passo a passo, usando um dente de manequim, ou melhor, um dente de macromodelo. Então eu tenho aqui um dentinho que é um premolar, né, um premolar inferior. Como é que a gente sabe que é o premolar inferior, professor? É 3 cúspides. Uma cúspide vestibular, 2 cúspides linguais. Né? Então, um premolar inferior, segundo premolar inferior. E nele a gente vai simular como se, por exemplo, nós tivéssemos uma carizinha por proximal. Então, se a gente tivesse uma cárie por proximal e, eventualmente, também por oclusal. Ou seja, você vai ter que fazer um acesso para remoção da cárie proximal e para remoção da cárie que está ali por oclusal. Então vamos lá, vamos simular isso daí. Bom, está aí a nossa classe 2 finalizada. Esse preparinho que a gente fez aqui no gesso. Né? Então por que chama classe 2? Porque pega a proximal de um dente posterior. Né? E aí a gente fez então uma configuração básica aqui de uma cavidade de classe 2. E é em cima dela que a gente vai agora nomear, né, as paredes e tudo mais. Para que a gente possa fazer isso também, é importante, é interessante que a gente, em primeiro lugar, entenda o conceito do nosso limite, né, do nosso cabo superficial. E que limite é esse? O que é o cabo superficial? É justamente a linha que faz a separação do que é externo à minha cavidade e o que está dentro da minha cavidade. Então eu estou passando aqui a grafite em todo o nosso cavo superficial. Né? Quando a gente faz uma restauração, ela tem que chegar até o cavo superficial. Tá? É o que limita a parte externa da parte interna da minha cavidade. Tudo bem? E aí a gente pode, a partir do momento que a gente tem o cabo superficial, entrar no conceito do que são as paredes. Nós temos 2 tipos de parede, a gente tem as paredes circundantes e as paredes de fundo. Bom, dentro da minha cavidade, então, eu tenho algumas paredes dentro da minha cavidade de classe 2. Bom, tem uma parede aqui, eu vou apontar para vocês aqui no fundo, é a parede distal da minha cavidade. Eu tenho uma parede aqui dentro, que é uma parede vestibular, porque está em direção ao vestibular. Eu tenho aqui uma parede lingual, aqui. Por quê? Porque está indo em direção à lingual. Tá? Eu tenho uma parede aqui embaixo. Aqui vou pegar a cavidade de classe 2 de lado. Eu tenho uma parede aqui embaixo, que é uma parede gengival ou cervical. Eu tenho uma parede chamada de pulpar, porque é a parede que vai em direção à polpa. E eu tenho uma parede axial, tá? Que ela segue no longo eixo do dente. Então, por isso a gente chama ela de parede axial. Nós temos 2 tipos de paredes. A gente tem as paredes circundantes. Então, se existe essa pergunta
numa prova de dentística, se você tem uma pergunta como essa, quais são as paredes circundantes de uma determinada cavidade, são aquelas paredes que terminam no nosso cavo superficial, circundam a cavidade, vão terminar no nosso cavo superficial. Nesse exemplo que a gente deu aqui, nesse caso que a gente fez aqui, quais seriam? A parede distal chega lá, a parede vestibular está aqui, também chega no cavo superficial, a parede lingual também chega no cavo superficial e a parede gengival ou cervical também termina no cavo superficial. Então, essas são as paredes que circundam o meu preparo. Além delas, nós temos também as paredes de fundo. E o que são as paredes de fundo? São aquelas paredes que correspondem ao soalho da cavidade. Mas a gente pode pensar na seguinte forma: são as paredes que vão chegar aonde? Na polpa. São as paredes que, se eu continuasse fazendo uma perfuração nelas, elas chegariam diretamente na câmara coronária. Então, nesse caso específico que a gente está ilustrando, eu tenho uma parede aqui que é a parede pulpar e eu tenho aqui a parede axial. São as duas paredes de fundo, são paredes que não chegam no meu cavo superficial. Então, estão aqui pintadas, né, as paredes circundantes em amarelo. A gente tem ali a vestibular, a lingual, a distal e a gengival. E em laranja, a gente tem as paredes pulpar e axial. Da pulpar, então, a gente pode definir como sendo uma parede perpendicular ao longo eixo do dente, ou paralela, para ficar mais fácil, né? Ela é paralela à face oclusal. Lembra que parede de fundo, pulpar e axial sempre vão em direção à polpa, né? Se a gente continuasse desgastando, iria em direção à câmara pulpar. Então, a gente tem a pulpar paralela à face oclusal e a axial, também é outra parede de fundo, também está em laranja. Ela é paralela ao longo eixo do dente. E além das paredes, nós temos o quê? Nós temos os ângulos formados aqui dentro da cavidade. Tá? Muitas vezes durante a graduação, principalmente em clínica, o professor vai falar para você atuar próximo, de repente, a algum ângulo que possa estar presente numa cavidade. Então a gente tem que identificar esses ângulos. Um ângulo eu já falei para vocês, que é o ângulo cavo superficial. Eu tinha chamado de limite cavo superficial, mas é um ângulo formado justamente no limite da cavidade com a porção externa da cavidade. Então, o ângulo cavo superficial é esse ângulo formado das paredes circundantes com a parte mais externa da minha cavidade. Tá? Então, esse eu acho que é tranquilo da gente memorizar. Além desses ângulos, além do ângulo cavo superficial, eu tenho os chamados ângulos diedros, formado entre duas paredes e que levam o nome dessas paredes. Eu tenho também uma divisão dos ângulos diedros, ou uma subdivisão. Eu tenho os ângulos diedros de primeiro, de segundo ou de terceiro grupo. Então, eu tenho os ângulos formados entre, por exemplo, as minhas paredes circundantes. Como assim? Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui e vou riscar um exemplo. Eu tenho uma parede circundante aqui, que está pintada de amarelo, as paredes circundantes, que é a cervical ou gengival. Eu tenho uma parede circundante, que é a lingual, que está voltada para a lingual. Entre as duas paredes eu tenho um ângulo, uma divisão entre as duas. Formam
forma um ângulo lá embaixo na minha cavidade, ó. Certo? Forma um ângulo aqui. Então, como é que nós vamos chamar esse ângulo diedro, né? Por que diedro? Porque ele está dividindo duas paredes. Esse ângulo diedro, ele pode ser chamado, então, de ângulo linguogengival ou linguocervical ou cervicolingual. Então, a gente pega os nomes das paredes circundantes, tá? E a gente adapta o nome para conseguirmos juntar o nome das duas. Eu vou ter outros ângulos diedros aqui, né? Por exemplo, eu vou ter um outro ângulo diedro formado entre essas duas paredes circundantes, cervical e vestibular. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo cérvico-vestibular, gengivo-vestibular, vestíbulo cervical. Nesse caso, tanto faz a ordem, tá? Quem vem primeiro. Então, isso é um ângulo diedro, é outro ângulo diedro de primeiro grupo. Eu vou ter o ângulo que divide lá no fundo a minha parede lingual da minha parede distal. É um ângulo diedro linguodistal ou distolingual. E também vou ter um ângulo diedro dividindo as duas circundantes, que são a distal e a vestibular. Então, um ângulo diedro disto-vestibular. Então, os ângulos diedros vêm fazendo essas divisões entre as paredes circundantes. Na verdade, ele é o ponto de encontro entre essas paredes circundantes e ele forma uma aresta, né? Forma uma linha. O ângulo diedro, ele também pode ser de segundo grupo. Quando ele é de segundo grupo, nós dizemos que o ângulo diedro ele vai dividir uma parede circundante de uma parede de fundo. Então, onde estão essas arestas, essas linhas, que dividem uma parede circundante de uma parede de fundo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Então, aqui onde eu risquei, nessa região aqui, a gente tem uma divisão entre uma paredezinha amarela e uma laranja, ou seja, entre uma circundante e uma de fundo. Essa circundante que está aqui é a lingual. Essa de fundo que está aqui é a pulpar. Então, esse ângulo diedro formado é o ângulo linguopulpar, porque é entre a lingual e a pulpar. Eu tenho um ângulo, outro ângulo diedro de segundo grupo, formado entre uma circundante aqui e a axial, nesse ponto, nessa linha aqui. Então, a gente tem a divisão do ângulo linguoaxial, é essa linha, entre as paredes lingual e axial. Da mesma forma, então, eu vou ter essa divisão de um ângulo diedro entre as paredes, a parede distal com a parede pulpar, aqui nessa região agora que eu estou desenhando, essa linha é um ângulo que divide a parede vestibular da pulpar.
eu ainda tenho a vestibular sendo dividida da axial e a gengival, que é dividida da axial. Então é mais um ângulo diedro. Bom, e nós ainda temos os ângulos formados entre as paredes de fundo. Então, o ângulo formado entre a parede de fundo em uma classe 2 é um ângulo que vai ser formado entre a parede pulpar, que é aquela paralela à oclusal, e a axial, que é a parede paralela ao longo eixo. Então, só vamos ter um ângulo de terceiro grupo, que é o ângulo axiopulpar, formado entre axial e pulpar. E aí nós temos os ângulos triedros, são os ângulos formados pela união de 3 paredes. Os ângulos diedros formaram linhas ou arestas que nós desenhamos aqui, né? Essas linhazinhas, essas arestas que nós desenhamos aqui. Mas nós vamos ter agora, para os ângulos triedros, a formação de pontos. Então, o ângulo triedro é a união de 3 paredes. Então, por exemplo, eu tenho a parede lingual com a axial com a gengival. Então, é um ponto. Seria um ponto que estaria exatamente aqui onde eu aponto a minha grafite, onde ele junta a lingual com a axial com a gengival. Então, esse pontinho aqui é o linguo-axio-gengival. O ângulo triedro entre a lingual, a pulpar e a axial é um pontinho nessa aresta aqui. Então, é um ponto exatamente aqui. Esse ponto é chamado linguo-axio-pulpar. Lá atrás, ainda mantendo contato com a parede lingual, eu vou ter um pontinho nesse ângulo triedro, que forma um ângulo entre a lingual, a distal e a pulpar. É o linguo-pulpo-distal. A mesma coisa em relação ao vestibular. Eu vou ter o vestíbulo pulpo-distal, o vestíbulo axio-pulpar e lá embaixo o vestíbulo axio-gengival, ou vestíbulo axio-cervical. Esses são os ângulos triedros formados aí na minha cavidade. Olá, eu gostaria de fazer um convite para que você conheça a minha página rseguracursos.com. No meu site, você terá acesso aos temas dos cursos presenciais e online. Ao clicar em um determinado curso, você vai ver qual conteúdo que ele aborda e você terá acesso a um link que o ligará com a plataforma de cursos. Os cursos online contam com demonstração passo a passo dos procedimentos para facilitar seu entendimento, além de videoaulas explicativas e descritivas da teoria e dos materiais que são ensinados no curso. Além disso, você conta sempre com um resumo para baixar e imprimir posteriormente. Além disso, adquirindo um dos cursos online, você vai me ajudar a continuar com os vídeos gratuitos na plataforma do YouTube, lá no canal Dr. Ricardo Esgura. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.